Olá, pessoal, estamos juntos em mais uma edição do nosso Pódio da Costa. Como sempre, contando com a parceria da Previcar Proteção Veicular. A gente vai falar tudo sobre a Previcar hoje, para nossa satisfação, recebendo a visita do senhor Walter Pereira, que é o diretor-presidente da Previcar Autoproteção Veicular. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, lembrando também que a gente está recebendo a visita do João Vitor, está aqui com a gente também. Ele que é um incentivador do beach soccer em Araruama, apesar da tenra idade, já tem um trabalho muito legal nessa área. E, ao mesmo tempo, lembrando que nós temos a coordenação jornalística, a direção da nossa companheira, a nossa Fernanda Santana, e a produção fica por conta do também jornalista Luigi do Vale. E é muito legal a gente dividir com os nossos amigos momentos em que a gente fala daquilo que a gente gosta, né? Falar de esporte de um modo geral é sempre muito bom, sempre muito legal. Bom, começo cumprimentando o senhor Walter Pereira, que é já aproveitando para falar um pouquinho também sobre a Previcar Proteção Veicular. Tudo bem? Tudo bem, Fernando, tudo bem, graças a Deus. Legal, eu queria também cumprimentar aqui o nosso João amigo, Vitor. aqui, o João Vitor. Obrigado. Tá? Seja bem-vindo, né? A gente Obrigado. está se conhecendo hoje. Falar de Previcar é sempre bom, né? E ainda mais aqui a gente faz esse patrocínio junto à Rádio Costa do Sol. Então, eu me sinto muito bem em participar dessa entrevista. Muito bem, ô João Vitor. E você, tudo bem? Tudo bem, Fernanda. Obrigado pela voz, né? Pela oportunidade. Para mim é especial estar aqui, né? Juntamente com você, juntamente com o nosso amigo aqui da Previcar. Eu acredito que vai ser muito legal esse bate-papo hoje aqui. Muito bem. Bom, começando já para saber um pouco mais sobre a Previcar, há quanto tempo que ela atua no mercado? A Previcar hoje no mercado ela tem 15 anos. Opa! 15 anos, está bastante antiga. E hoje nós estamos vivendo um momento muito feliz em termos de associação de proteção veicular, né? Que a partir da regulamentação, que é a Lei 213 de 2025, tá? A Previcar e todas as associações que estiverem regular serão regulamentadas. Estou sendo até um pouco redundante, né? E a Previcar com certeza está saindo na frente, e a partir daí a gente começa a viver uma nova etapa da Previcar, ou seja, uma nova etapa das associações. O que é importante nisso aí? Que essa lei faz com que todas as associações, elas passam, quer dizer, todas que estiverem seguindo todos os parâmetros exigidos pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E a Previcar já está saindo na frente, nós já podemos começar a falar que nós vamos virar associação de seguros, né? Porque antigamente muita gente tinha muito medo, né? Começava a ter muito medo porque achava que era um seguro pirata, essas coisas todas, não. Com a regulamentação ficou muito mais importante. Por quê? Porque as pessoas começam a ter mais segurança. E nesse ponto a Previcar já está saindo na frente. Que é uma coisa muito legal. Pra você ter uma ideia, o Congresso Nacional, tá? Ela foi votado a lei, tá? E nós tivemos 439 votos de 513 deputados. Tá? E 71, se eu não me engano, 71 de senadores. Então, maioria total. Maioria absoluta, eu diria esmagadora. Confiando muito no nosso trabalho, confiando muito, por quê? Porque a associação, Fernando, e aqui o João Vitor também, a associação ela surge no momento em que, há mais ou menos entre 16 a 17, 18 anos, muitos surgem em Minas Gerais, em Contagem. Tá? Ela surge para suprir exatamente o que a seguradora não quer. O que é? Ela não queria aqueles carros com mais de 10 anos de uso. Tá? Nada contra a seguradora, pelo contrário. Sim. Tá? É só parceria. Quanto mais, melhor. E nós passamos a trazer esse chamamos de associado, trazemos esse associado, que na realidade ele tinha lá seu carrinho em 2005, 2000, ou tem um carro 1980, 90, isso. Desde que esteja na tabela FIP, a gente pode colocar ele protegido, tá? A gente chama de proteção porque a gente não era seguradora, então hoje a gente vai ter algumas mudanças, tá? E algumas coisas vão mudar. Mas uma coisa eu posso dizer aqui, o povo da região dos lagos,
fiquem com a Previcar. A gente tem até um slogan, vem para cá, vem para a Previcar, porque você terá total segurança. E hoje nós estamos numa campanha fantástica, tá uma campanha muito boa, falando sobre esse produto. Qualquer dúvida que as pessoas estiverem, daqui a pouco vamos dar o telefone, né, para que as pessoas quiserem ligar. Temos um escritório não é um escritório de vendas, não. É um escritório comercial que, além de atender para vender, também atende o associado com todos os seus problemas, que fica em Rio das Ostras. Breve estaremos aqui mais pertinho. Muito bem. O João Vitor, você como atleta conquistou aqui 56 títulos. Meu Deus. Desde pequenininho, né, que eu participo, né, de competições a nível estadual, regional, né? E vivi um pouco assim alguns momentos, né, na minha juventude, né? Ainda tô jovem. Você tá com 21 anos, né? Falando isso pra gente. Tenho 21 anos só, né? E aos meus 18 anos, 19 anos, eu resolvi parar de jogar, né? Para me dedicar a dar aula, a tentar, né, fazer as crianças que tinham a minha idade sonhar como um dia eu sonhei, né? Aí vem a curiosidade inevitável. Poxa, um garoto que aos 18 anos já havia conquistado 56 títulos, né, no esporte, o que motiva esse mesmo garoto a deixar a condição de atleta e passar a ser a condição de treinador, a condição de coordenador? O que motiva? Assim, eu moro numa comunidade, né? Então eu vejo a necessidade das crianças, da juventude. E eu sei que o esporte muda a vida das crianças, muda a vida da juventude, né? E o que me motivou foi que um dia alguém acreditou em mim, né? Mesmo morando na comunidade, me deu voz, me deu oportunidade, né, de viajar, de ir atrás do meu sonho. E aí, aos meus 19, 18 anos, eu resolvi abrir um projeto social no meu bairro, né? Para pegar as crianças do meu bairro. E aquilo foi se estendendo, e eu já estava com 3 núcleos, né, nas comunidades vizinhas, e até que nós conseguimos, né, com bastante apoio, participar da nossa primeira competição a nível estadual com um projeto de comunidade, né? Então isso a gente foi ganhando engajamento, foi sendo visto, e aí a gente foi tendo essa crescente aí interessante. Muito legal, João Vitor, falando exatamente sobre o fato de ter deixado, né, o que o levou a deixar a condição de atleta e abraçar uma causa muito maior, porque quando você abraça uma causa como atleta, você simplesmente está olhando naquele momento para o seu sonho, para os seus objetivos, né? E quando você troca e faz o que você fez, aí isso é muito mais abrangente, né? Tem isso também, aumenta a responsabilidade. E assim, o que mais nos motiva, né, é ver as crianças que um dia não deixou de acreditar no sonho, hoje estão em clubes, né? Eu posso falar aqui alguns, né? Pode citar aí, fica à vontade. A gente tem atleta no Atlético Paranaense, no Maringá, temos atletas no Atlético Mineiro. Fruto desse trabalho? Fruto desse trabalho, né? É um trabalho adjunto que tem alguns personagens também, né? Você não faz nada sozinho, né? É verdade. Graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe de patrocinadores que nos ajuda. Sim, correto. Porque as competições são caras e a gente sabe que as comunidades em si, as famílias, né? Às vezes não tem condição de manter um filho numa competição cara, né? E a gente tem hoje os patrocinadores, as pessoas que nos ajudam a carregar esses sonhos, né? Porque eu digo que você está carregando o sonho de alguém, né? E não está matando esse sonho, você está dando vida para esse sonho, né? E uma dessas pessoas que acreditam nesse sonho, uma dessas pessoas que acreditam exatamente na importância do esporte, está aqui com a gente, o senhor Walter Pereira. Fala para a gente também sobre esse trabalho que eu tomei conhecimento de um trabalho muito importante exercido pela Previcar Proteção Veicular, no sentido de, por exemplo, patrocinar o Clube de Regatas Vasco da Gama em modalidades esportivas, onde a gente sabe que às vezes os chamados clubes profissionais, não por maldade, não por negligência, mas acabam deixando, né, um pouco de lado, e aí vem a Previcar e assume uma responsabilidade. Legal a tua pergunta, porque eu já venho há alguns anos fazendo alguns tipos de patrocínio ligado a futebol. Eu acho que é uma função muito importante da Associação de Proteção Veicular, né?
porque a associação, como teoricamente ou literalmente, ela é considerada sem fins lucrativos, né? Hoje, com essas mudanças que vão acontecer, começa a ter algumas outras alterações. Então, era muito importante que a gente faça alguma coisa em termos de, principalmente, futebol ou qualquer coisa que seja ligada a esporte amador. Sim, sim. O patrocínio ao Vasco da Gama, ele surge, então, com uma ideia que me procurou a gente, né, da parte de futebol de beach soccer, tá? E começou a comentar o negócio. Aí a gente resolveu realmente fazer um bom trabalho com eles, né? Óbvio, um patrocínio para falar de Previcar, um clube grande como o Vasco da Gama, né? Que poucas pessoas sabem, mas talvez poucas pessoas, mas o Vasco da Gama é um dos melhores times de futebol, de beach soccer hoje, de areia. Não só masculino, como feminino. Tanto que nós temos 2 jogadores na seleção brasileira, que é o Mauricinho e o Benjamin. Que conquistaram um título que, olha, eu penso que vai ser muito difícil, pelo menos nos próximos anos, alguém conseguir alcançar, né? Foi o heptacampeonato mundial, é isso, João Vitor? Isso aí. Aliás, foi um jogaço, eu fico arrepiado. A gente começa a ver que a beleza que é o futebol de areia. Eu, quando jovem, eu jogava bola, então eu achava que era muito fácil. Eu fui jogar um futebol de areia uma vez, eu aguentei aproximadamente entre 30 e 40 segundos, porque eu fui embora. Completamente diferente do diferente. tradicional futebol de campo. Loucura, cara. É muito difícil você jogar e os camaradas têm um preparo físico fantástico. Aí a gente fica vendo assim, falando, caramba, que coisa gostosa de ver, né? Coisa gostosa de ver mesmo. E aí foi essa história, começamos, é um orgulho grande ter o nome da Previcar num clube como o Vasco da Gama, tá? Veja aqui que meu colega ao lado com a camisa do Flamengo, breve a gente vai estar lá também, se Deus quiser, tá? Porque não só dessa força para esse esporte amador, tá? Como outros também, nós agora estamos no feminino de beach soccer e o masculino de beach soccer, e vamos entrar agora também no futsal. Do futsal feminino, no caso. Eu acredito que o feminino já está concretizado, eu acredito que será nos 2, né? É uma conquista. É uma conquista, um nome importante, a gente tá legal, nós estamos fazendo uma propaganda, nós estamos falando no nosso produto, mas o importante é o bem-estar que isso faz para mim, pessoalmente. Tá? Sabendo que a gente está dando aquela força, aquela garotada, como ele falou isso, que às vezes está com aquele sonho maravilhoso. E a Previcar tem exatamente isso para fazer, para mostrar essa coisa gostosa que é o futebol de areia. Gente, é muito legal. Eu sou um cara apaixonado pelo futebol de areia e vou explicar também o porquê. Cabo Frio tem um campeonato lá, promovido pela LICEP, a Liga Cabo Friense de Esportes Praianos, só que lá, diferentemente do que a gente está acostumado, são 11 contra 11, tá? Aí a arena é enorme, eu não falo campo de areia, eu não consigo falar campo de areia. A arena é enorme, é muito grande. Agora imagina, isso que o senhor Walter Pereira citava, exatamente a questão física, né? Como exige. Agora imagina 11 contra 11, é loucura total. E São Pedro da Aldeia sempre teve o campeonato, que é espetacular também no Fest Verão, e sempre se notabilizou exatamente pela qualidade do futebol de areia, né? Que é fantástico também. Os times são muito organizados e agora a gente tem essa oportunidade de ver um torneio em Araruama, João Vitor. Falando do Fest Verão e da LICEP, né? Há alguns meses atrás eu ia participar até com a equipe do Vila, até porque eu joguei pelo Vila e depois trabalhei no Vila, que é de São Pedro, né? Já fui algumas vezes campeão ali do Fest Verão de São Pedro, como técnico, né, da categoria sub-11, da categoria sub-17, feminino, né, em São Pedro. O Vila no feminino hoje é coordenado pela Fabiane Eise. Isso aí. Professora de Educação Física, professora Fabi, Fabiane minha Eise. amiga, mandar até um abraço para ela aí, gente boa. Tio Alves também, né? Tio Alves também, que é o fundador, né? É o fundador, criador, aquele né? cara é o mentor, né? Eu costumo dizer que ele é um espelho pra gente que tá começando agora, né? Um cara excepcional. E o motivo, né, de a gente estar trazendo essa edição aqui para a cidade, com essa garra, é justamente saber que é um glamour nas cidades vizinhas, e por que não pode ser na nossa cidade, né? Boa! Araruama muita visão, isso é uma demonstração inequívoca de visão, boa. Tem uma parte legal ali da orla que a gente pode
começar a ativar, né? Não só com beach soccer, mas com beach tênis e diversas outras modalidades, né? O vôlei de praia. E assim, a gente tá trazendo a Liga Rio, até porque a Liga Rio hoje é uma das, né, excelentes, né, gestões para isso. Os caras são de coração mesmo, são sérios, né? Os Rafaéis, né? Isso. O Rafael Rec e o Rafa lá de São Pedro são excepcional, né? E aí a gente correu atrás dessas parcerias para estar fazendo essa edição, né? Também queria já também agradecer ao nosso secretário de esporte, né? O Peu, secretário de esporte pela educação. Já esteve com a gente aqui também. Gente boa, né? O Wellington, ao nosso apoio cultural, que é do Armando Polatti, vereador, e assim, juntamente com a nossa prefeita, porque sem eles, né? A gente não conseguiria estar fazendo essa edição aqui na cidade. Ações isoladas não levam a parte alguma. Eu tenho certeza absoluta que nós temos uma prova disso aqui, senhor Walter Pereira, né? Hoje patrocinando equipes do Vasco da Gama, também, né, participando exatamente desse torneio que está sendo organizado e acontece neste sábado, né? E pra gente é uma honra ter o Vasco, né? Porque independente de resultados, você tem as meninas jogando, os homens jogando contra a equipe do Vasco é marcante, né? Para todos. Legal. Então, ter o Vasco amanhã na nossa cidade, jogando nas nossas areias é muito importante pra gente também, né? Que tá coordenando essa competição. E tem um detalhe, senhor Walter Pereira também é atleta. Eu joguei uma bolinha. Jogou uma bolinha? Joguei uma bolinha. Chamava ela de... Jogou num time de tradição, diga-se de passagem. Os amigos que hoje estão radicados na região e que são lá da Baixada Fluminense devem saber muito bem do que se trata de um volante, de um Tomazinho, de um Heliópolis. Aliás, vou mandar um abraço lá para a turma lá, para o nosso presidente lá do volante, o Murilo. Murilo, aquele abraço. Tá? Lá eu sou muito conhecido como Valtinho, né? Então, ela é Valtinho. Então, mandar um abraço para o Murilo, mandar um abraço para todos lá da galera lá do meu futebol lá do Cezinha, um abraço. E nos tempos de atleta mesmo lá, era Valtinho, então? Valtinho. Muito bem. Bom, e um detalhe importante também com relação a esse trabalho que está sendo feito pela Previcar, que é justamente patrocinar o Vasco da Gama e agora também o patrocínio de um torneio legal como esse, marcado para amanhã, sábado. As coisas vão surgindo realmente assim, muito legal, porque eu sou um camarada que eu gosto de pegar a pedra bruta e transformar ela em lapidada. Então hoje a gente está brigando muito aqui na região dos lagos, falando em Previcar, né? Ou seja, falando muito para as pessoas entenderem o que é o produto proteção veicular. O João Vitor falou uma coisa aqui muito importante, ele está falando de comunidade, né, de bairros, né? Eu digo, eu gosto mais de bairros, né? Que é bairros, não importa, isso. Eu acho que pessoas são pessoas, sou assim. Pessoas são pessoas e quanto mais perto você, João Vitor, você falar de crianças, fazer as crianças gostarem do esporte, gostar de sonhar, gostar de entrar na vida social, é muito legal isso. Então, a Previcar também temos de bairros como você. Lá todo mundo também tem carro, tem moto. Sim. Então, esse público, às vezes, pelas outras empresas, pelas empresas maiores que não quer esse veículo, começar a fazer um pouquinho de propaganda aqui. Então, o que acontece é o seguinte, é verdade, eu tenho certeza que muita gente tem lá seu carrinho 2001, 2002, 1984, 85, 90, a Previcar protege. Por um precinho pequenininho. E isso faz com que a Previcar também... Quanto mais gente nós tivermos aqui associada, falando Previcar, mais a oportunidade a gente vai dar a esses patrocínios. E principalmente o esporte, não só o esporte. O João Vitor falou uma coisa muito legal, falou em termos de prefeitura, da prefeita. Até eu gostaria de conhecê-los, tá? Para eles conhecerem o que é Previcar. Tá? Porque a ideia... eu tenho esse sonho, né? Esses sonhos de realmente ver aqui a região dos lagos crescer muito, cada vez mais. E se você me permite, eu vou falar uma coisa muito não é engraçada, é que eu percebo. Por que a região dos lagos, eu te pergunto, Fernando, você que é daqui, vocês que são daqui da rádio, por que a região dos lagos só tem movimento no verão? É uma coisa incrível. Eu costumo dizer que é uma cultura equivocada.
eu estou falando isso porque realmente ontem eu estava em Rio das Ostras e comecei a ver à noite, aí a gente começa a ver as coisas, parece que a cidade fica abandonada. Eu acho que os dirigentes da região dos lagos, olha eu me metendo em política, não é política não, prefeita, político, não é nada, tem nada a ver, mas vamos criar empresários, vamos criar aqui talvez a região dos lagos, vamos lá imitar lá Campo do Jordão, os restaurantes passam a trabalhar muito no inverno. Fica uma coisa tão bonita, que é um lugar lindo como esse. E por que não tem uns bares, uns restaurantes, uns bares exatamente com esses restaurantes com aquecedores? Fica charmoso. A jovem, a mulher, ou o homem ficam mais bem vestidos, porque é frio, né? Também. Então, gente, eu estou dando uma dica aqui. Tá? A Previcar está dando essa dica aí. Vamos crescer essa região dos lagos. Vamos aproveitar o inverno. A área dele é outra, mas está dando uma dica muito legal mesmo, essa dica, diga-se de passagem, boa também. E com relação a um detalhe, eu vou até aproveitar o gancho também, que a gente citou aqui rapidamente a questão do feminino que o Vasco da Gama tem, né? E que a Previcar também está patrocinando também. Né? E a gente sabe que ainda hoje algumas modalidades voltadas para a mulher no esporte, ainda, eu não vou falar em preconceito, que isso aí é uma grande bobagem, nem gostaria de usar esse termo, mas ainda tem aquelas pessoas que ficam reticentes, vamos colocar assim. E como é que foi para o senhor Walter Pereira romper essa barreira, falando, não, vamos colocar a Previcar onde o Vasco da Gama estiver? Como é que foi isso? Eu vou te ser sincero, eu nunca tive essa barreira, não. Muito bom. Nunca tive essa barreira. E eu estou falando de coração. Olha, maravilhoso ouvir isso aí. Não tenho barreira nenhuma. Eu acho que todo mundo tem direito a ocupar seu espaço. E elas estou até com medo, porque elas estão tomando todos os espaços aí. Já tá um medo bom, né? Um medo bom, né? Um medo positivo. Medo bom. Ô, João Vitor, o torneio acontece com as participações, vamos lá, o Vila Esporte Clube, né? O Seleção de Araruama, né? Da casa, o Vasco, né? Só Show e o São Pedro Show. São Pedro Show. Serão 5 equipes. Serão 5 equipes. No caso, um triangular no feminino e um quadrangular no masculino. Né? 5 equipes, mas as equipes vão repetir as categorias quanto no feminino quanto no masculino. Nem todas as equipes, né? No caso, o Vasco e o Só Show só vão participar. O Vasco participa só no feminino e o Só Show só no masculino. Só no masculino. E que horas nós teremos o início das atividades? Então, às 8 horas a gente vai começar com uma cerimônia, né? As jogadoras, os atletas vão cantar o hino nacional, o hino da cidade. E a partir das 8h30 a gente crê que já começa a primeira partida, que é o Vila já contra o Seleção de Araruama, que já é um clássico, já se tornou um clássico porque a última semifinal de feminino, carioca feminino, foi Seleção de Araruama, no caso, que era o Beiralinha, né? Que foi trazido para o Seleção de Araruama contra o Vila, né? Então é uma revanche adiantada, né? Já me falaram que o nível do beach soccer na nossa região, ele cresce assustadoramente, né? Eu já ouvi desportistas falando sobre isso. O nível é muito bom. O beach soccer, na verdade, na nossa cidade, em Araruama, é muito recente, né? Na região dos lagos, como você citou, Alicep, São Pedro, que já tem eventos de beach soccer, né? Então facilita você montar escolinhas, desde com crianças até os maiores, né? A nossa cidade já não. A nossa cidade é tudo recente. Para você ter uma ideia, é o primeiro campeonato de beach soccer estadual, a nível estadual, né? Na nossa cidade, assim. É tudo novo pra gente. Então, assim, nossa cidade está começando a respirar o beach soccer agora. Então, eu creio que amanhã vai ser uma porta aberta para justamente ter mais eventos como esse na cidade. E o local será a Praia do Centro, né? A Praia do Centro. Vai ser no centrão mesmo. Saiu da praça, você já deu de cara com o evento ali montado. Ali. O evento acontece amanhã ali e a partir exatamente das 8h30 da manhã já tem bola rolando ali nas areias. Já vamos ter bola rolando. E serão mais ou menos quantas partidas? Olha, a gente acredita que umas 7 partidas, 6 partidas até o campeão do feminino e o campeão masculino. Conseguir conhecer o campeão masculino. Até 2 horas da tarde a gente crê que já finalizou, né? Como é que vai ser o tempo para o seu Walter Pereira amanhã? Vai ter tempo de amanhã dar uma passadinha lá também para prestigiar o evento? Com certeza, lógico. Vou estar lá, com certeza. E se tiver uma vaguinha também?
Vou tentar, né? Não, já falou aí, já falou também que é negócio de jogar na areia. Vou botar esses garotos no bolso. Dá para colocar? Vou botar, mas aí não vou entrar para não Eu humilhar. gosto disso, confiança. Não vou entrar para não humilhar, porque aí fica, entendeu? Brincadeira, hein? Brincadeirinha. Agora, um detalhe importante que é também com relação a esse trabalho que a Previcar tem feito aqui na nossa região, porque ela surgiu no Rio de Janeiro, né? Surgiu no Rio de Janeiro, o senhor citou lá no início, há 15 anos, né? Há mais, um pouquinho mais. Um pouquinho mais ela de 15 surge anos? em Contagem, na realidade, em Minas Gerais. Contagem, que é Minas chamada Gerais. de cidade industrial. A proteção veicular. Lá a cidade é conhecida como cidade industrial, né? Contagem. Tem um time lá chamado Coimbra, é até curioso o nome do time, Coimbra. Aí eu falei, caramba, tem alguma coisa a ver com a cidade de Coimbra, em Portugal? Coimbra, né? Não tem nada a ver. Deve ser homenagem ao Zico, né? É homenagem ao Zico. O time se chamaria Zico, mas aí, não sei, aí ficou Coimbra numa homenagem ao Zico. Eu acho isso muito legal a gente falar sobre isso também. Mas Coimbras à parte, né? Há quanto tempo que a Previcar veio para a região? Nós estamos aqui aproximadamente já uns... Na realidade, nós estamos aqui há 15 anos, desde quando começou, tem associados em todos os lugares da região do Lago, todo o estado do Rio de Janeiro. Nós temos associado, né? Temos essa região, nós estamos aqui. Só que muita coisa acontece, é que às vezes o associado daqui das regiões, às vezes precisa de alguma informação... corpo presente, né, vamos dizer, no escritório. Então, por isso que eu venho surgindo de ter um escritório, ter uma filial aqui. E eu gosto de colocar filial para o nosso associado ou o futuro associado entender que ele aqui vai ter um atendimento não por um consultor, um vendedor autônomo, não. Ele vai ter um atendimento para um funcionário da Previcar, tá? Funcionário mesmo, com o CLT, carteira assinada, é um funcionário, o nosso consultor é funcionário da Previcar. Ele fala em nome da Previcar sempre, né? Eu até comento com meus consultores, bata no peito mesmo, dizendo assim, quem garante porque muitas vezes o associado pergunta, mas quem garante esse negócio? Hoje, com a nova lei, vai ficar muito mais tranquilo, mas que você bata no peito e diga mesmo, quem garante, eu garanto, eu moro aqui, trabalho aqui, tá? E sei o que é Previcar, e sei o que é o nosso produto e garanto. Tá? O que a gente vende em termos de Previcar, oferece para o associado, é qualidade, em todos os sentidos. Isso, alguém comentava, isso palavra de presidente, né? De diretor-presidente, né? E é uma realidade. Eu não escondo para ninguém, atendo qualquer associado, qualquer pessoa que quiser falar comigo, tá? Eu sempre comento assim, pode ir direto falar com o diretor-presidente que eu vou atender qualquer um. Isso não importa a pessoa que chega lá, tem lá seu veículo, não importa que seja um veículo de 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais ou 200 mil reais, tá? Só que a gente, por enquanto, só cobra até 160 mil valores do veículo, tá? Um passo de cada vez, né? Então, a Previcar tem esse entendimento, né? Da gente dizer que o nosso atendimento, ele procura ser, não é nota 8, nem nota 9, não tem que ser nota 10. Para o associado se sentir feliz. Isso aumenta a confiança e certamente faz com que os laços, né, entre exatamente o associado e a Previcar sejam muito mais fortes. Porque é isso aí. Há algum tempo atrás eu estava em Brasília, em que a gente estava brigando para a regulamentação, e num debate lá que estavam vários diretores, presidentes de associações e alguns deputados, não vou citar nome exatamente, e aconteceu exatamente isso. Alguém lá da oposição, de corretores de seguros, né, que eram contra a gente, sim, e começou a fazer um debate, e uma das pessoas lá, que era até um deputado, que era contra as associações, hoje, felizmente, ele também já estendeu a mão, tá? E esse deputado que conhecia um pouco mais proteção veicular, ele levanta e fala assim, gente, olha só, eu sou exatamente a favor da associação de proteção veicular, porque é um produto, a empresa se torna mais humanizada. Cara, aquilo ali para mim, eu já fico arrepiado. Humanizada, eu acho que define muito bem o trabalho de vocês. Humanizada.
quando eu digo que você atende o associado, tá? A história, ele pode mandar o documento pelo celular, pode mandar pelo computador, mas se ele quiser ir lá pessoalmente ou aqui no nosso escritório, conversar, tomar um cafezinho, bater papo, vai ligar para os nossos telefones, tá? Posso aproveitar e dar o telefone aqui, por favor? Por favor, eu até ia pedir exatamente isso, uma vez que hoje nós temos também representação no município de Rio das Ostras, né? Rio das Ostras, e atendendo em todo o estado do Rio de Janeiro. Olha, Isso é muito importante. Vamos lá. Nós temos um 0800 7873 000. E aqui na região nós temos o que pode ser o Zap, né? Ou Opa. também ligar, que é o 22 99 281 4737. Muito bem. Esse termo é uma relação mais humanizada, cabe exatamente, até justamente porque a gente falava sobre os valores também. A pessoa tem um carro lá de 2.000, né? Poxa, meu carro vai lá E muita pessoa pensa que a gente, que como a seguradora não faz, muitas pessoas pensam que a gente também não faz. Né? E não é só o veículo, nós estamos falando só o carro, nós temos uma moto também, que a gente cobra até R$60 mil. A moto também? Moto, cobrimos também. E eu lembro muitas vezes que as pessoas comentam, às vezes que encontram alguns outros lugares, porque algum lugar é diferente, é mais barato. Gente, faça uma Previcar e tenha tranquilidade. É saber que se algo acontecer, roubo, furto, colisão, tá? As pessoas têm cobertura. Outra coisa que eu gostaria de falar... Sim. Fernando, que eu acabei de olhar no celular aqui, né, e aí me lembrei que eu vi um caminhão aqui, que nós temos uma empresa também de reboque, ou seja, nosso sistema de assistência 24 horas, que é muito importante, o reboque, que vai buscar aquela pessoa. Perfeito. Nós temos uma empresa que é exclusiva para atender o associado Previcar, não atende mais ninguém. Exclusivamente o associado Previcar. Previcar. Vai receber vai sempre um caminhão, um carro que vai estar tudo adesivado Previcar, tá? Que é muito importante. Então a gente procura não seguir rigorosamente o atendimento. É óbvio que nós estamos no Rio de Janeiro, de vez em quando tem algum engarrafamento. Mas essa empresa, hoje, inclusive, nós estamos colocando aqui na região dos Lagos um caminhão nosso exclusivo para atender os associados Previcar, ou seja, para chegar mais rápido. Tá? Não precisamos... claro, às vezes a gente usa terceirizado, principalmente na região, exatamente. Quando começa a ser no verão, mas a ideia sempre é exclusividade para o nosso associado. Cada vez mais a gente está melhorando. E com essa regulamentação agora, o negócio vai ficar maravilhoso. Eu não tenho dúvida nenhuma e torço para que isso realmente aconteça num futuro bem próximo. Ô, João Vitor, você citou também a questão da comunidade, ou seja, dos bairros mais carentes, né? Para você, qual é o papel transformador do esporte? Como é que o esporte pode ajudar nessa transformação que você deixou no ar para a gente? Assim, eu acho que o esporte, ele forja um caráter, né? Eu costumo dizer lá para os meninos lá do meu projeto, né? Dos outros meninos, mas tá bom. Que às vezes eles não podem se tornar um jogador de futebol profissional, mas se eles se tornarem homens, né, trabalhadores, cidadãos de bens, maravilhoso, já vale muito, né? Então acho que o esporte ele tem essa opção de formar pessoas de verdade, né, para a sociedade, assim como o nosso se tornar talvez um vendedor, se tornar, mesmo que João, vendedor, mas é digno, né? Então assim, eu acredito que o esporte ele tem esse poder de formar pessoas para a cidade, para o país e assim, etc. Olha, você parece até que puxou um gancho que eu sempre uso, que é exatamente isso. Eu gosto de incentivar as mais diferentes categorias do esporte, não importa, porque nem todo mundo tem o dom, por exemplo, para o futebol, mas tem o dom para uma outra modalidade, né? Sim, que seja até uma modalidade individual. Mas a importância de se usar o esporte como instrumento, porque você pode não formar grandes atletas, mas vai formar algo muito mais precioso, que é homens e mulheres de caráter. A gente precisa disso. É por aí, não é, senhor Walter? Como precisamos. A gente muito, né? hoje estamos vivendo momentos que às vezes eu tenho vontade de parar, né? Vamos parar. Eu estou com 70 anos, embora não pareça, né?
Parece mesmo. Não, mas é verdade. Tá Eu conservado. estou com 70 anos verdade. e tem hora que eu fico olhando as dificuldades que a gente passa. E o João falou uma coisa certa, né? Hoje, ser um vendedor é um mercado financeiramente fantástico. Tá? Até aproveito a oportunidade, aquele cidadão que gosta de vender, pode procurar a gente. É só ligar para lá. Olha, ainda dá Só procurar a oportunidade gente. também. Legal, Só legal. procurar a gente para vender o nosso produto, aquele dentro do seu bairro mesmo, João Vitor. Aquela pessoa que quiser realmente começar a trabalhar vendendo produto, vendendo um produto hoje que o número de associados de proteção veicular hoje, ele falando em Brasil, né, em várias associações que existem no mercado, hoje a gente chega mais ou menos aproximadamente de 10 milhões de associados. Não é a Previcar, eu estou falando todas as associações, né? Então, é um mercado, é por isso que houve a necessidade de ser aprovado lá e ser regulamentado pelo governo. Então, porque gera emprego, muito emprego. Muito emprego. Muito emprego. Hoje a Previcar, ela tem em torno de aproximadamente 100 funcionários, ou seja, 100 colaboradores diretos, com carteira assinada, que nós geramos de emprego. Quando eu falo isso, é o motorista do caminhão, é a pessoa que faz a vistoria, é o consultor, é o administrador, é o auxiliar de escritório, todas as profissionais. Então, e se você colocar indiretamente, a gente ultrapassa, sei lá, 500, que é aquele que vende peça para a gente, é aquele que a oficina que atende a gente em vários lugares, tudo depende de nós, associações. Eu estou aqui falando de associações, eu não estou só dizendo Previcar. Tem outras associações sérias, tá? Mas o nosso assunto é que é Previcar. É confiar, eu sei o que estou falando. Estou nesse mercado, João Vitor, há 50 anos. Eu estou no mercado de venda. Toda uma vida. A vida toda, desde quando saí do Exército. Estou no mercado de vendas a vida inteira. Eu quis ser vendedor, eu sou vendedor. Muita gente, não, o senhor hoje é empresário. Não, eu sou vendedor com o maior orgulho. Começou com a minha idade então, né? 20 anos, né? Olha só, olha um bom exemplo aí, João Vitor. Eu, na realidade, comecei com 19. Que legal. Porque foi com 19, porque quando eu saio do Exército, eu entro com 18, saio do Exército com 19 e começo a trabalhar, fazer uma propaganda de graça aqui para o Mongeral. Começo a trabalhar no Mongeral, que era Monte Pio, essas coisas todas. Participei da regulamentação, então, dos Monte Pios na época. Então, essa profissão é uma profissão que realiza. Tá? Na realidade, todos nós somos vendedores, né? E aí eu falo com muito orgulho sobre vendas. Então, essa pessoa que hoje, esses garotos que estão vivendo, jovens ou pessoas mais velhas, acreditem na profissão de vendedor. Todo mundo é vendedor, você é vendedor, todo mundo é vendedor, todo mundo vende alguma coisa. Tá? E o produto Previcar está aí, é um produto lindo, sabe? Cobre as pessoas. Eu tenho uma felicidade quando eu vejo que a Previcar indeniza o associado que foi roubado, ou que teve colisão. A colisão, então, é fantástico. A pessoa, às vezes, tem associado que chega lá com o carro arrebentado, as pessoas chorando, porque nós homens, principalmente, somos apaixonados por carro, né? Apaixonados por carro. Aí ele fica olhando para o carrinho dele, aí quando... 15 dias depois, um mês depois, o carro está pronto, ele não acredita, não, é meu carro de volta, eu não acredito. Então isso me dá um prazer tão grande do que a nossa empresa realiza e que eu pessoalmente realizo. Sabe? É um sonho grande mesmo, sonho grande, mas assim, fantástico. Falando nisso, sonho grande, sonho fantástico, não, eu vou deixar para depois porque tem uma outra observação com o João Vitor também. João, essa foi para valer mesmo, essa de graça, né? Não, o cara é bom, hein? O cara é bom, hein? Pois é. Ele está dizendo que você é bom, né? O cara Agora é bom. Imagina, a lição de vida. Se ele está dizendo, então, né? Exatamente. Mas, João Vitor, eu vou insistir nessa tecla que você é tão jovem, iniciando um trabalho, né? E encontrou exatamente pessoas que o apoiam, né? Que acreditaram nesse projeto, né? Que é muito legal. E como é que é a possibilidade de levar esse projeto para outras cidades também? Existe essa possibilidade? Então, assim, a Liga Rio, né, como eu falei, ela tem os seus gestores, né, que são pessoas extraordinárias, que é o Rafael, o Rec e o Rafa de São Pedro, né. Eu, na verdade, eu sou um dos representantes da cidade, né, na organização,
que está fazendo as coisas acontecerem ali na orla, né? Então, assim, hoje eu estar aqui, né, foi um convite direto do diretor da Liga Rio, então, assim, ele não pôde estar e pediu para mim estar representando, né, a Liga Rio, representando a competição. E como eu te falei, assim, se eu pudesse, todas as cidades tinham que ter um movimento nas orlas, né? Porque eu acho que é bacana, como você mesmo falou, por que não tem todas as cidades? Tem São Pedro, tem Cabo Frio, a minha né? observação é essa. Tem Arraial, acho que todas as cidades que têm suas praias tinham que ter um evento como esse, até porque a estrutura, né? A estrutura desse evento é magnífica, né? É magnífica. Então, assim, montamos com muita dificuldade, porque não é fácil, né? A gente correu atrás de patrocinadores, se eu puder até dar uma moral aqui para a galera, né? A gente tem a Unopar, que é a faculdade parceira, que vai estar no evento com as suas macas, fazendo massoterapia, fisioterapia e diversas outras coisas. Sim. Ao vivo, né? Com os estagiários, com os profissionais. Temos a Conectanet, né? Que está nos ajudando também. Temos a Giga Mais, né? Giga Fibra, né, que é uma empresa de internet bem legal. Temos a Água de Jutunaíba, que é uma parceira nossa aqui da prefeitura. Tradicional na região. Tradicional, né? Temos a nossa prefeitura, que sem eles a gente não conseguiria fazer nada, porque a estrutura geralmente vem todas dele, né? Quanto da ambulância, da guarda municipal, da estrutura, quanto externa, quanto, né? E assim, eu acredito que vai ser um sucesso e vai vir mais. Eu não tenho dúvida nenhuma, até pela sua empolgação. Bom, começa amanhã, 8h30 da manhã. Repete aí os participantes pra gente. Nós temos o Vila Esporte Clube, o Vasco da Gama, né? O Só Show, né? E o São Pedro Show e o nosso Seleção de Araruama, né? Da nossa cidade. A partir de 8h30, gente, na Praia do Centro, em Araruama. Agora, eu pergunto para o seu Walter Pereira qual time que ele vai torcer amanhã. Não deixa eu patrocina o Vasco da Gama. Deixa eu só dar uma Pois não, por favor. Na idade, o Vitor falou 8 horas, que tem a cerimônia. A cerimônia, que não é muito vamos perder importante. a cerimônia. Você tem que entender, aqui teremos o hino nacional. Isso. O hino nacional e o hino aqui da cidade. Da cidade, né? Importante. Acreditamos ter a presença da prefeita. Daniela Soares. Vamos torcer aqui, vereadores, secretários, vereadores, né? Entendeu? Vai ser bem legal. Então, 8 horas. O hino nacional. Você já viu que eu sou vibrador, né? E outra eu coisa. Gosto daquele negócio do... Vocês perceberam que tanto o João Vitor como o senhor Walter Pereira estão jogando a responsabilidade para vocês, senhores vereadores, estejam lá amanhã também prestigiando. Isso aí, vai ser bacana. Vai ser muito legal contar com a presença de vocês. Não é um convite, é uma intimação, hein? Pronto, e temos vereadores também, né, que estão nos ajudando diretamente, né? O vereador Armando Polatti, Rodriguinho das Excursões, Fábio da Ração, Lineker, e assim, Thiago Moura. Essa turma está engajada também nessa proposta de usar o esporte como um instrumento, sabe, de cultura, de educação e, acima de tudo, de integração mesmo, né? É isso aí. O esporte tem que ser usado dessa forma, como instrumento de integração acima de tudo. Bom, primeiro, antes de agradecer ao senhor Walter Pereira por aceitar aqui o nosso convite, saber se já tem algo mais aí para Previcar nos próximos meses, em termos de patrocínio de equipe, modalidade esportiva, como é que está o planejamento? Isso aí é mais com o Alex Calheiros, né, que é o meu gerente lá de marketing, né, da parte comercial também, ele que resolve isso aqui. Eu só vim dar um passeio mesmo aqui, falar um pouquinho de Previcar. Pô, então nós somos privilegiados de receber o seu passeio aqui com a gente. Poxa vida, muito obrigado pela sua presença e, acima de tudo, muito obrigado pela parceria. Eu que agradeço não só a parceria aqui no podcast, mas saber que nós estamos aqui na rádio Costa do Sol também. Costa do Sol, falando toda hora de Previcar. A Aline Barros, né? Aline Mota. Aline Mota, desculpa, Aline. A Aline Mota, que fala muito sobre Previcar, ela faz um merchan também. Tá? Eu peço aí o pessoal aqui da região dos Lagos, que vai ver aí o nosso podcast, eu peço aí que realmente conheçam a Previcar. Tá? Mesmo que não vá fazer o seu veículo, se está em outro lugar, tá? Conheçam a Previcar. Entenda o seguinte, a Previcar está aqui com a região dos Lagos. Nós não estamos aqui de passeio. É isso que eu gosto muito de colocar. Que às vezes não estamos aqui como aventureiros. São 15 anos de mercado. Exatamente. Sem nenhum tipo de
como é que eu vou dizer, de reclamações. Quem quiser olhar no Reclame Aqui, vai ver a reclamação da Previcar desse tamanhozinho, tá? E todas elas respondidas, tá? E o associado ficando tranquilo, que às vezes as pessoas, com razão, reclamam de alguma coisa, tá? Então nós estamos exatamente voltando a todo tipo de atendimento, humanizar. Ligue para a gente, qualquer coisa que precisar, ligue para a gente, ligue para o 0800. Eu quero falar com o seu Walter. Eu vou atender, pode me procurar, deixou o telefone, eu retorno a ligação para saber o que a pessoa quer, qual a informação que quer, principalmente aí os nossos amigos mais idosos, né? Que às vezes as pessoas têm dúvida, não se preocupa, não sei como fazer uma proteção veicular, tenho dificuldade, é muito caro. Não, liga para nós, vai ter um consultor especialista para ir, se precisar, vai à sua casa pessoalmente. Olha, muita comodidade. Ou por telefone, do jeito que ele quiser, mas eu faço questão, ele vai ao escritório conhecer a nossa filial. E você falou em novidade, talvez breve a gente comece a ter também um outro ponto aqui de referência aqui, Araruama ou São Pedro. A gente começa a pensar nisso também. Só depende do público. Opa, agora é com o público, tá vendo? Bom, ô João Vitor, parabéns, você tão jovem, já servindo como um exemplo para tantos outros, né, da sua faixa etária, tantos outros jovens. É muito bom mesmo a gente ver um jovem interessado em levar, sabe, algo de bom, algo de positivo como um instrumento, exatamente para que outros tantos jovens se sintam tentados a fazer o mesmo, a seguir o bom caminho. Parabéns. Obrigado vocês aí pela oportunidade, né? Eu falo em nome de todos os jovens, né? Todos os jovens, se quiserem, pode ter voz aonde eles quiserem, né? Boa. Gente, com o apoio total da Previcar Proteção Veicular, nós estamos concluindo mais uma edição do nosso Pódio da Costa. Agradecendo a nossa equipe, né, que é composta na direção pela nossa querida Fernanda Santana, a produção por conta do Luiz do Vale, e meu muito obrigado a você. Até uma próxima oportunidade.